Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo aqui ao segundo tópico do item Sistema de Gestão Ambiental dentro da disciplina de Gestão Ambiental. Bom, essa é a aula 2.1, falei com vocês na outra aula que eu tinha separado 2.1 e 2.2, porque o capítulo um tanto quanto grande e não ficava legal, né? Essas aulas muito extensas, a gente sabe que é da dificuldade de ficar em frente ao computador vendo aula, né? Para outras coisas é muito tranquilo. Mas dando continuidade então ao capítulo, hoje vamos falar sobre os requisitos do sistema de gestão ambiental. Então aí a gente tem o contexto da organização. Então esse requisito visa identificar os fatores que condicionam o alcance dos resultados pretendidos pelo sistema de gestão ambiental. Faz parte do contexto da organização o entendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas, né, os stakeholders, entendidas como pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou se perceber afetada por uma decisão ou atividade da organização. Então, tudo que a organização fizer pode refletir de alguma maneira nos stakeholders e aí, né, a gente tem que olhar todo esse contexto. E aí, dentro desse contexto, a gente vai falar um pouco da liderança, no topo da pirâmide, né? Então, esse requisito decorre do fato de que a criação e a implementação do sistema de gestão ambiental inscreve-se no âmbito das decisões estratégicas da organização. Então, isso é decidido de cima para baixo, né? Dependendo da estratégia que a organização está querendo, aí ela vai poder estar determinando aí, juntamente com a estratégia da empresa, quais serão, como vai ser a gestão ambiental. Então a gente tem um comprometimento que a alta administração deve ter, né? Que comprometimentos são esses? Responsabilizando por prestar contas pela eficácia do SGA, assegurando que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico do contexto da organização. Acredito que não é engenheiro, mas isso acontece, tá, gente? Aqui não é Globo, né? Aqui a gente faz o melhor que a gente pode para você sempre. Assegurando a integração dos requisitos do SGA nos processos de negócio da organização, assegurando os recursos necessários para o SGA estejam disponíveis, comunicando a importância de uma gestão ambiental eficaz e conforme os requisitos do SGA. Ela ainda tem como comprometimento, né, assegurando que o SGA alcance os resultados pretendidos, dirigindo e apoiando pessoas que contribuem para a eficácia do SGA, promovendo melhorias contínuas, apoiando outros papéis pertinentes à gestão que demonstram como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade. Então a gente vê aí que se a alta direção não tiver um comprometimento, provavelmente não vai acontecer o SGA. Isso tem que ser implantado, tem que ser mostrado o interesse da organização, tem que mostrar que isso está alinhado com a estratégia da organização. Bom, então, uma vez comprometida aí a alta administração, né, a gente parte então para a implementação da política ambiental pela alta administração em seu SGA. E aí espera-se que, né, seja apropriada ao propósito do contexto da organização, incluindo natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos ou serviços, proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais, inclua em um comprometimento com a proteção do meio ambiente a prevenção da poluição e outros compromissos específicos pertinentes ao contexto da organização, inclua o comprometimento com o atendimento dos requisitos legais e outros requisitos, inclua um comprometimento com a melhoria contínua do SGA para aumentar o desempenho ambiental. Ok? Então você vê que a alta administração, tanto no comprometimento como na implementação, ela passa fundamental para que dê certo o sistema de gestão ambiental dentro da organização. Se a alta direção não quiser, não vai acontecer. Bom, vamos falar então sobre os aspectos ambientais. Aspectos ambientais, né, são definidos como elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Os aspectos ambientais resultam do uso da água, matérias-primas, energia, espaço e outros recursos produtivos e do uso do meio ambiente como receptáculo de resíduos e processos de produção e consumo. Então, toda vez que a organização
vai na natureza, colhe algo para transformar, e também depois transformado, que não pode ser transformado, devolve para a natureza, tem que ser estudado no aspecto ambiental. E esse aspecto ambiental, ele traz aí alguns critérios de avaliação de aspectos e impactos ambientais selecionados. Então a gente vê que tem o critério de abrangência, de gravidade, de probabilidade de ocorrência, frequência da ocorrência, reversibilidade do efeito e sensibilidade do meio receptor. Então a abrangência vai falar sobre a extensão espacial dos impactos causados no meio ambiente, a gravidade, o grau de intensidade dos impactos ao meio ambiente, a probabilidade de ocorrência, de que um evento gerador o aspecto ou impacto, frequência da ocorrência, quantas vezes o evento ocorre durante certo período de tempo. Você imagina aí as empresas petrolíferas, de quanto tempo acontece um vazamento, a reversibilidade do efeito, quanto tempo necessário para o meio ambiente assimilar os impactos. Então a gente vê que tem vezes que, Chernobyl aí, que teve um grande problema aí na década de 80 ainda, muitos não eram nascidos. Até hoje, o local onde está lá o desastre nuclear, nada pode ser construído lá, tudo é radioativo, tudo resulta em morte. Sensibilidade ao meio receptor, grau de vulnerabilidade do meio ambiente para os impactos ambientais. Geralmente, o meio ambiente ele é muito vulnerável, aos impactos ambientais. Bom, a gente ainda tem detecção do evento, então é a capacidade de detectar antecipadamente o surgimento de um aspecto ou impacto significativo. Muitas empresas esperam que aconteça para depois tomar uma atitude, quando deveria ser tomado antes. A conformidade, o grau de atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. Ação gerencial, capacidade da organização agir sob o impacto, existência ou não de normas internas de pessoal treinado para tratar aspectos ambientais. E parte interessada, grau de preocupação de partes interessadas quanto ao aspecto ou impacto ambiental. Então essas coisas elas devem ser muito bem descritas, devem estar disponíveis o tempo todo. Então a gente vê que tem várias coisas aí dos aspectos ambientais que servem de parâmetro para que a gente possa se antecipar ao problema e caso ocorra que a gente entenda o que está acontecendo. Bom, temos aí então exemplo, exemplo de critério de avaliação de aspectos ambientais e impactos ambientais selecionados. A gente pode ter a abrangência, pode ser interna, local, regional, global, e aí a gente tem aqui as notas do lado direito aí, que vão dizer, quando ela se encontra, que gravidade se encontra. A gente tem a gravidade também, pode ser desprezível, baixo, moderado ou alto, também com suas respectivas notas de graduação. Temos aí ainda a probabilidade de ocorrência, quase nula, baixa, moderado ou alta, então também tem as notas. Mas como isso é aplicado no dia a dia, Isso que é o importante da coisa. Então a descrição das manifestações de critérios de avaliação. Então a gente tem aqui, na parte de cima da tabela, atividade, produto ou serviço, aspecto, impacto, critérios, avaliação, nota e o significativo sim, se S maior ou igual a 6. Então vamos lá. Atividade, produto ou serviço, transporte de produtos acabados, aspecto, consumo de combustível, impacto, emissão de gases de efeito estufa, critérios, abrangência, gravidade e probabilidade. Avaliação global, alta e alta, dentro da abrangência, gravidade e probabilidade. Então você vê que tem uma continha aqui, S igual a mais G mais P, com as respectivas notas, teve 12. Então é significativo? Porque ficou maior ou igual a 6. Então, sempre que está maior ou igual a 6, o impacto, aquela atividade, ela é significativa, Tem aqui, o outro, só mais um, para a gente também não ficar aqui vendo tabela a aula toda, Serviço de manutenção e lubrificação de equipamentos. O aspecto, derrame acidental de óleos e graxas, é o que pode acontecer. O impacto seria a contaminação do solo. A abrangência é interna da empresa, então nota 1, menos grave. A gravidade é baixa, então nota 2. Probabilidade baixa também de ocorrer 2. S igual a mais G mais P vai ser igual a 5. Significativo? Não. No de baixo aqui a gente vê que ele é significativo, ficou maior que 6, maior ou igual a 6 também. Então você vê que tudo isso pode ser calculado através de uma conta muito simples aí
para a gente entender a gravidade do problema. Bom, requisitos legais e outros requisitos. Então, ó, os requisitos legais são mandatórios, não cabendo à organização decidir se deve ou não cumprir, a não ser que a norma legal esteja sob júdice por atentar contra a norma superior. Então, falando dos requisitos legais, são as leis. Então, você não tem muito o que fazer, você tem que cumprir a lei, né? Pode até discordar, pode acionar, mas você tem que cumprir a lei, salvo aí se tiver uma lei contrária sobre isso. Outros requisitos são determinados pela organização que irá adotar voluntariamente com base no entendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas. Então você vê, os outros requisitos é quando os stakeholders, né, tem as partes interessadas, mas a organização ela quer fazer mais, ela quer fazer por conta dela, não aguardar o que uma lei vem dizer o que tem que fazer. Ok? Bom, temos aí também os objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los. Então, o objetivo ambiental é um objetivo definido pela organização coerente com a sua política ambiental. Esses objetivos podem referir-se a todos os níveis de decisão da organização, do estratégico ao operacional. Ao planejar as ações, a organização deve considerar as opções tecnológicas e seus requisitos financeiros, operacionais e de negócio. Então, as fases do planejamento do SGA, extraído na norma 14.001, que é quem rege sobre o meio ambiente. Então, a gente tem aqui, né, o contexto da organização, depois as questões externas e internas, as necessidades e expectativas das partes interessadas, depois isso vai gerar uma política ambiental, as ações para abordar os riscos e oportunidades, daí saem os objetivos ambientais e aí sim o planejamento das ações que serão tomadas. Então vamos falar sobre recursos e competências e conscientização. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o SGA. Os recursos são, entre outros, recursos humanos, financeiros, tecnológicos, naturais e de infraestrutura, como prédios, máquinas, equipamentos, aterros, estações de tratamento e afluente. Então, são todos os recursos necessários aí, né, para estabelecer, implementar e melhorar, muitas vezes, o sistema de gestão ambiental da empresa. Nós temos aí a competência, é aplicável às pessoas que atuam sob controle como as que realizam trabalhos com potencial de causar impacto ambiental. E ainda a gente tem aí, com relação à conscientização, a organização deve assegurar que o pessoal sob o seu controle esteja consciente da política ambiental. Não adianta eu ter uma política ambiental e os meus funcionários não conhecem essa política ambiental. Se eles não conhecem, eles não vão praticar. Dos aspectos e impactos ambientais significativos, reais ou potenciais associados à sua atividade, da sua contribuição para a eficácia do SGA e das implicações de não estar em conformidade com os requisitos do SGA. Então é legal, pouquíssimas empresas aí têm uma política aí muito clara sobre SGA. Ah, existe uma política, mas aí você chega a fazer uma auditoria com um funcionário e ele nunca ouviu falar daquilo. Então é importante que todos saibam o que existe e o que deve ser feito, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E aí é um programa de comunicação. Então, a organização deve estabelecer e implementar, né? Deve estabelecer, implementar e manter, ficou um ali no sítio onde apareceu isso, processos necessários para comunicações internas e externas pertinentes ao SGA, incluindo sobre o que, quando, com quem e como comunicar. A norma ISO 14063 define comunicação ambiental, isso é importante, como processo conduzido pela organização para fornecer informações e estabelecer um diálogo com partes interessadas, internas e externas, a fim de encorajar o entendimento compartilhado sobre questões e aspectos do desempenho ambiental. Bom, então essa comunicação, que também pode ser informação, ela tem que ser documentada sempre, né? Então, ó, aquela informação documentada é aquela que se quer que seja controlada e mantida por uma organização e o meio no qual está contido. Ela vai servir lá de prova, olha aqui, né? Tem toda a informação, está tudo documentado. Note que a norma diz
por uma organização e não pela organização a qual a SGA se refere. Então, você pode ter um órgão externo que você usa para controlar a gestão ambiental na sua empresa e aí, né, tem que estar documentado nem que seja lá nessa empresa. Hierarquia da documentação do sistema de gestão. Então a gente tem aí uma pirâmide, né, que diz o seguinte. Então, primeiro, lá embaixo na pirâmide você tem os requisitos do nível 4, documentos sobre os resultados e ações empreendidas pelo SGA. Depois você tem instruções de trabalho e outros documentos de trabalho detalhados, pois o procedimento do SGA descreve os procedimentos interrelacionados e as atividades necessárias para implantar o SGA, e o manual do SGA descreve o SGA de acordo com a política, os objetivos e as metas estabelecidas. Então essa é a hierarquia que os documentos do SGA devem ter, né, devem conter. Bom, falando ainda, né, sobre operação e controle ambiental, a organização deve estabelecer, implementar e controlar e manter os processos necessários para manter os requisitos do SGA. Para implementar as ações determinadas, para abordar riscos e oportunidades e as ações planejadas para alcançar os objetivos ambientais. A organização escolhe, né, os métodos de controle operacional que sejam mais convenientes. Tá, e quais são esses fatores para a base de escolha do método de controle? Lógico, vai estar conhecimento, competência e recursos, inclusive a competência dos provedores externos que atendem aos requisitos do SGA, competência técnica da organização de definir controles operacionais apropriados ou de avaliar a suficiência dos controles, a importância e o efeito potencial que o produto ou serviço terá sobre a capacidade da organização de alcançar os resultados pretendidos do seu SGA. Ainda, a extensão na qual o controle do processo é compartilhado, a capacidade de alcançar o controle necessário por meio da aplicação do seu processo gerencial de empresas, a oportunidade de melhorias disponíveis, e aí esses são os fatores para a escolha do método de controle, né? Como que você vai controlar lá as ações do SGA. Bom, para finalizar aí, temos a preparação e resposta a emergências. Na verdade, finalizar essa parte da aula vai ser a parte 2 dessa mesma aula ainda. Então, a norma recomenda que a organização estabeleça procedimentos de preparação e resposta à emergência que atendam às suas necessidades específicas. Questões a serem levadas em conta, então, quanto à preparação e respostas a emergências. Os métodos mais apropriados para responder a uma situação de emergência, os procedimentos de comunicação interna e externa, as ações para prevenir e mitigar os impactos ambientais para tipos de emergência e ainda a necessidade de avaliação pós-emergência para determinar e implementar ações corretivas. Bom, meus queridos, essa foi então a aula 2.1 do Sistema de Gestão Ambiental. Não percam, tem a 2.2 ainda, tá? Eu dividi justamente para ficar mais tranquilo aí para você na hora de ver, não ver uma aula tão extensa e poder absorver melhor. Fica um abraço, professor Luciano. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.